evangelizar todas as nações. E esta evangelização, ela precisa ser apresentada com o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é o único evangelho que é capaz de garantir a vida eterna para qualquer indivíduo na Terra. Hoje, todos nós que aqui estamos, pastores e líderes, nós temos um grande desafio. O Senhor tem despertado na nação homens e mulheres com comprometimento de pregar e proclamar o Evangelho a todas as nações. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hamilton Ribeiro, presido o Congresso Internacional de Missões, e o Senhor tem colocado em nosso coração o desejo de fazer algumas ações. Essa é a terceira ação que nós estamos fazendo nesta nação. A primeira foi um Congresso Internacional de Missões, de 15 a 17 de julho, em Brasília, no ano de 2022. Fizemos, dia 17 de agosto deste ano, o Dia Nacional de Arrependimento em São Paulo. E agora nós estamos indo para a próxima ação, que é um programa de evangelização nacional denominado Proclamação do Evangelho Eterno para todo o Brasil. E nossa meta é 1 milhão de vidas serem alcançadas para o Senhor Jesus. É uma meta ousada, mas eu considero, amados, que é a última ação que a igreja brasileira poderá fazer para salvar a população brasileira. Não nos resta muito tempo. Nós temos pouco tempo para o arrebatamento da igreja. E se nós, como igreja brasileira, não nos posicionarmos agora, nós iremos experimentar o que a igreja no Rio Grande do Sul experimentou e a igreja brasileira teve aquele sentimento quando ocorreu no Rio Grande do Sul esta última calamidade. Nós temos total entendimento e convicção que o juízo de Deus está chegando sobre a terra. E este juízo já começou também na nação brasileira. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma evidência deste juízo. E muitos cristãos brasileiros, quando estava ocorrendo aquela enchente, tinham a sensação de impotência. Alguns até, eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz antes de acontecer isso. Mas a única maneira de reverter ou de livrar vidas e garantir a eternidade para estas vidas é o arrependimento dos pecados. A fé única e exclusiva na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E manter uma vida de santidade. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos compreender a missão do Espírito Santo aqui na terra. O Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus e antes de ascender aos céus, ele disse: eu mandarei o Espírito Santo, o Consolador, para estar convosco. Então, nós temos hoje a presença do Espírito Santo na terra. E qual é a missão do Espírito Santo na terra? Na ação evangelística, por ser o maior agente e o único agente missionário de Deus na terra, que ele é que promove a obra missionária na terra. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele tem esta missão de convencimento. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós, como igreja do Senhor Jesus, que estamos na terra com a missão que o Senhor entregou em nossas mãos, nós precisamos anunciar o Evangelho eterno a todas as pessoas. Esta é a nossa missão. O convencimento é do Espírito Santo. Mas a boca de Deus na terra é a minha boca e a tua boca. E nós não podemos terceirizar esta responsabilidade. Essa é uma responsabilidade minha.
Esta é uma responsabilidade sua. Essa é uma responsabilidade da igreja brasileira. A nação brasileira, quem tem a responsabilidade de evangelizar esta nação é a igreja brasileira. Essa é uma missão nossa. Nós temos que chamar essa responsabilidade para nós. De quem Deus vai cobrar? A vida, a alma dos brasileiros é da igreja brasileira. E nós precisamos, mais do que nunca, amados, queridos irmãos, nos submeter à agenda de Deus na terra. Nós precisamos dar um stop na nossa agenda denominacional. Nós precisamos dar uma parada na nossa agenda local. Agora, o que importa, ou nós salvamos a nossa família, ou vamos ficar fora da arca. Ou nós salvamos os nossos vizinhos e amigos e inimigos, ou nós todos vamos ficar fora da arca. Agora é tudo ou nada. Nós precisamos entender que a agenda de Deus na terra, ela vai ser cumprida, querendo eu ou não. É o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Você orou para que evitasse aquilo? Possivelmente deve ter orado. Mas evitou? Parou a mão de Deus? Não. Porque nada pode aplacar o juízo de Deus quando ele é liberado sobre a terra. Nada. Nós estamos no tempo da graça. Mas graça não é autorização para pecar. Nós estamos na oportunidade que Deus está nos dando com longanimidade para nos arrepender dos nossos pecados e nós crermos unicamente em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, queridos e amados, nós temos uma grande tarefa pela frente. Nós entendemos que até o mês de dezembro nós precisamos alcançar pelo menos 1 milhão de vidas para Jesus. É uma meta que reflete a necessidade do povo brasileiro. Hoje, a pátria está de luto. A pátria está, neste momento, diante de Deus, de luto. Nós não temos o que festejar por esta nação. A moralidade decaída, a política, uma vergonha, a justiça é mais injustiça, e etc, e etc, e etc. Tudo o que nós sabemos já da realidade cruel de nossa nação brasileira. Não adianta, as eleições elas não vão determinar a eternidade da nossa nação. O nosso voto não vai determinar a eternidade da nossa nação. O que vai determinar a eternidade da nossa nação é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso. É isso que Jesus veio fazer neste mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. Então não há outra esperança a não ser Jesus Cristo. Não há outra maneira do homem ser salvo. Um indígena, lá em Roraima, ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Um imigrante que chega ao Brasil hoje, de qualquer país do mundo, ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. De uma criança ao idoso, todos nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. A igreja brasileira precisa ser reevangelizada. O evangelho que foi pregado, que foi crido e aceito pela maioria dos cristãos brasileiros, é um evangelho, é um pseudo-evangelho, é um falso evangelho, é um evangelho que não consegue chegar nem na porta do céu, muito mais adentrar ao céu, porque é um evangelho da prosperidade, é um evangelho da facilidade, é um evangelho que eu continuo pecando e achando que Deus vai passar a mão em cima da minha cabeça. Nós precisamos, amados,
entender o que está em jogo neste momento não é o meu salário, não é a minha pensão, não é o meu emprego, não é a minha casa, mas é a minha vida de eternidade no céu. O que está em jogo é a eternidade. O grande problema é que nós, muitas vezes, não estamos entendendo o que é o céu e o que é o inferno. Se nós passássemos 5 minutos no inferno, quando nós voltássemos de lá, nós queríamos santificar mais a nossa vida, pedir perdão para todas as pessoas, nos arrepender de todos os nossos pecados, orar mais, jejuar mais, evangelizar mais. É só ouvir a parábola do rico e de Lázaro que você vai entender isso. Então nós, neste momento, precisamos colocar de lado a nossa vaidade pessoal, colocar de lado o nosso orgulho pessoal, colocar de lado a bandeira da nossa denominação, colocar de lado a nossa teologia, colocar de lado o nosso currículo histórico denominacional. Agora, o que nós temos que colocar na nossa frente é o Evangelho eterno. É o único que pode verdadeiramente salvar e garantir a eternidade para a nação brasileira. Agora é a igreja que vai ser arrebatada, que precisa arregaçar a manga. Agora não é mais o presidente da denominação, agora é Jesus falando e a igreja obedecendo. É o Espírito Santo que assume o comando agora. Ou nós entendemos que a igreja, ela é única e não é uma facção denominacional, ou nós vamos ficar para trás. Porque no céu não terá denominação A, B, C ou D. No céu só vai haver uma igreja, que Cristo é o cabeça desta igreja. Ou eu creio na palavra, ou infelizmente a palavra vai me colocar para fora do céu. Então, diante disto, eu quero agradecer primeiramente a Deus por este privilégio de ter cada um de vocês, pastores e líderes de toda a nação brasileira, presente nesta reunião. É uma reunião que nós vamos estar, a partir de agora, oficializando este programa nacional de evangelização. Vamos estar mobilizando organizações de todo o Brasil, organizações missionárias, igrejas, convenções, conselhos de pastores, instituições que desenvolvem projetos missionários, projetos sociais, ONGs e uma série de outras organizações que trabalham com crianças, com idosos e etc., visando ganhar almas para Jesus. Pretendemos incentivar as igrejas a adotarem, a exemplo de São Paulo, as igrejas adotarem pelo menos uma estação de metrô. Só na rede metroviária de São Paulo circulam diariamente mais de 3,5 milhões de pessoas. Se nós adotarmos só a rede metroviária e de trem da cidade de São Paulo, nós alcançaríamos mais de 5 milhões de pessoas. Por isso, nós precisamos ir para a rua, nós precisamos ir para as casas, nós precisamos agora fazer o que devemos fazer. Talvez nunca antes na nação brasileira tenha se feito uma ação de mobilização como esta que vai acontecer. Nós vamos utilizar todas as estratégias possíveis, autorizadas pelo Senhor, obviamente, que possam alcançar vidas. Vamos usar filmes que vão ser lançados e estreia no cinema evangelístico. Agora mesmo em São Paulo vai acontecer também, foi inaugurado um circo cristão que vai evangelizar através da ação do circo. Vamos utilizar organizações que trabalham com teatro, levando teatro para a rua, levando teatro para os lugares, para proclamar o evangelho. O trabalho de evangelização, de casa em casa,
nas estações de trem, de metrô, rodoviários, aeroportos e etc. Programa de televisão, programa de rádio, ações nas comunidades indígenas, ações com crianças, ações com idosos. Nós vamos fazer uma grande ação de mobilização nacional, usando todas as organizações possíveis. É o momento da igreja dar as mãos. É o momento do povo de Deus dar as mãos. Nós vamos, irmãos, povoar o céu. Daqui a pouco estaremos juntos no céu, glorificando ao Senhor, e vamos dizer, valeu a pena se esforçar, se empenhar para ganhar almas, porque elas estão aqui conosco. A grande questão é que às vezes nós achamos que Jesus vai voltar daqui a muito tempo. O arrebatamento da igreja vai acontecer daqui a pouco, alguns séculos. Não, irmãos. Não. Tudo aquilo que os profetas profetizaram, tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, está muito próximo. Faltam poucos segundos no relógio de Deus. Não temos mais o que esperar. Não podemos mais, amados, nos submeter a programas que nos tiram da agenda de Deus. Agora, ou nós entendemos a urgência, ou nós ficaremos para trás. Para isso, eu gostaria de convidar a bispa Luciane Toledo, que é do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, representante deste ministério no Brasil, para fazer uso da palavra. Com a palavra, bispa. Aleluia, amados e preciosos. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e preciosos líderes, filhos de Deus, servos do Altíssimo, nós estamos reunidos aqui hoje porque o Senhor Deus está convocando a sua igreja e o seu povo fiel para se levantar neste momento, na nação do Brasil e em toda a terra. Amados, é com muito temor e tremor que eu venho diante desta santa assembleia, deste povo escolhido por Deus, para agora ser usado para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para a salvação das almas. Eu peço aos irmãos que me suportem, como o apóstolo Paulo disse, suportai-me, pois, porque o que eu vou falar aqui, talvez a maior parte de vocês nunca ouviram, mas eu não estou falando com pessoas que estão sendo evangelizadas. Eu estou falando com filhos de Deus, com servos de Deus, que devem estar agora tendo uma consciência profunda do significado da vida do homem sobre a terra, da grande responsabilidade da Igreja de Cristo e como que estes últimos instantes na terra, antes da porta da graça se fechar, são decisivos para todas as almas que estão andando na terra e na nação do Brasil agora. Por isso eu peço mesmo, amados, porque é com temor e tremor que eu venho, impelida, constrangida, esmagada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não falarmos, as pedras gritarão. Hoje, muitos já saíram desta terra. O destino eterno deles já foi selado. O Espírito Santo está clamando que a igreja tenha uma ação urgente. Puxa para mim. Puxa, fora. Ao Senhor que esteja neste momento me ajudando, porque é um assunto muito grave, porque nós estamos falando da eternidade. Eu quero agradecer humildemente ao Senhor Deus, que nos escolheu para esta hora,
e dizer para o Senhor que nós não queremos falhar com Ele. Esta igreja não vai falhar com Ele. Quero agradecer ao nosso precioso pastor Hamilton e todos este sacerdócio santo que está reunido aqui, por terem ouvido o chamado e terem respondido. Amados, o Evangelho eterno é a única oportunidade, única, que cada ser humano que nasceu nesta terra tem de escapar da condenação eterna, do juízo eterno, no lago de fogo, pelo pecado, e voltar para Deus, remido, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não há outro caminho, não há outra forma. A Igreja de Cristo, a religião cristã, o cristianismo é a única esperança de cada ser humano. A nossa responsabilidade é esmagadora. Eu queria começar trazendo para os irmãos a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 6, ele diz assim: mas se o nosso evangelho é o apóstolo Paulo, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século, a saber, o diabo, Satanás, a antiga serpente, cegou o entendimento por causa da incredulidade no verdadeiro evangelho, que é o evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 4, que verdadeiramente o verdadeiro evangelho que Paulo recebeu e pregou está encoberto. E ele foi escondido por causa da incredulidade. Porque o homem caído tem mais facilidade para crer na mentira do que na verdade. E esta igreja foi cegada, porque ela não reconhece mais o verdadeiro evangelho, que é o resplendor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que reflete a maravilhosa manifestação de uma salvação eterna, de um Salvador eterno. Eu vou tentar ler, amado, porque o assunto é muito longo e eu quero ser breve. O Evangelho eterno revela para a humanidade que esta vida na terra é passageira. A nossa vida na terra é o vale da decisão. Cada ser humano que entrou aqui e saiu daqui fez uma escolha. E Deus, na sua justiça, ele buscou alcançar cada ser humano durante o seu tempo. O Evangelho eterno, te mostra que tudo aqui vai passar. E para aqueles que saíram daqui, é como se nunca tivesse existido. Em algum momento, esta Bíblia se fechará e Deus dará início à eternidade com dois grupos de seres humanos. Aqueles que creram no Evangelho, receberam as boas novas de que Deus veio para nos perdoar, para nos gerar de novo, para nos levar de volta para Ele, nos arrancar da condenação dele mesmo, nos livrar do juízo dele.
E aqueles que rejeitaram esta tremenda salvação e estarão eternamente no lago de fogo que queima com enxofre. Só por aí, nós já vemos o quanto que a igreja moderna desviou-se do caminho. Porque o produto final não é quantas igrejas nós abrimos, não é quantas missões nós fizemos, não é até quantas almas nós trouxemos, é onde estaremos nós por toda a eternidade. A começar por nós, os pregadores, o sacerdócio e aqueles que o Senhor confiou em nossas mãos. A vida, prestem atenção no que eu vou falar. O evangelho eterno, a raiz dele vem desta verdade oculta. Esta verdade que foi escondida, foi cegada. A vida nesta terra é passageira, mas todo ser humano estará vivo em algum lugar. É isso que eu vou fazer. O evangelho eterno, ele traz esta consciência e uma ação. Em vista desta tragédia que aconteceu no Éden, o Senhor prometeu o socorro, e este socorro que ele prometeu, inimaginável, ele mesmo, estendendo a mão, é o evangelho eterno. Eu vou enviar o socorro. Aqueles que receberem, vejam, João 3, capítulo 3, versículos. Você precisa ler lá para entender que o evangelho eterno é o assunto mais grave que existe na vida de qualquer ser humano. João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez algo inacreditável. Ele deu, ele ofereceu por nós o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não é saber quem Jesus é o reconhecimento de quem ele é e o que ele fez. Não é conhecê-lo de ouvir falar ou de mente. É ter um encontro pessoal com ele e isso mudar a nossa vida. Todo aquele que o receber como seu Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Evangelho Eterno nos mostra que há dois destinos: vida eterna e morte eterna. Como toda a humanidade foi encerrada na morte eterna, que entenda-se, é a separação de Deus eterna, ou é a união com Deus. Aí ele continua dizendo: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, conforme ele prometeu em Gênesis 3,15 e Gênesis 3,21, não para que o mundo fosse julgado ou condenado. Não, a condenação, o juízo já foi decretado, só ainda não foi executado. Deus está dando tempo para que não julgasse o mundo, mas para salvar o mundo. 18, o versículo 18, meus amados, tem que estar grifados na sua Bíblia. Quem vai, primeiro, ser salvo pelo Evangelho Eterno e pregar este Evangelho tem que primeiro ser salvo por ele. Você tem que entender do que foi que Jesus te salvou. Do que foi que Deus veio te salvar. Não foi das drogas, não foi do divórcio, não foi das enfermidades. Isto tudo vai passar. Ele veio te salvar dele mesmo, da ira dele que vai se manifestar contra todos os rebeldes. O Senhor, ele nos amou e ele diz: quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê, ou seja, o que não receber este evangelho,
Grifa na tua Bíblia. Na minha versão diz assim, já está julgado. Então, todo ser humano já está julgado, já está condenado. Deus enviou porque ele diz, todos pecaram. E todos foram destituídos, todos foram despidos da glória de Deus. Todos, ninguém escapou. Pelo pecado do primeiro homem, a morte entrou em todos os homens e em toda a criação. A ponto de não ter solução, tudo foi destruído pelo pecado. Os filhos de Deus devem odiar o pecado. Então ele diz que o juízo é este. Agora preste atenção, porque isso aconteceu no tempo de Jesus. A luz veio ao mundo. Mas infelizmente, a igreja daquele tempo, os fariseus, os sacerdotes, judeus, e a humanidade amaram mais as trevas do que a luz. E não receberam a luz. Amados, isto deve nos fazer tremer. Porque nós somos o sacerdócio de hoje. E nós corremos o risco de estarmos fazendo a mesma coisa, pregando Jesus, falando da Bíblia, até fazendo milagres, fazendo missões, abrindo igrejas e não reconhecermos Jesus quando ele vier. Isso pode estar acontecendo conosco. Todos que nasceram depois de Adão saíram da terra, mas eles estão vivos em algum lugar. Eu oro ao Espírito Santo que esteja revelando a cada um de nós para que, quando pregarmos, seja revelado a todos os que nos ouvem que nós somos eternos. O mundo vai passar, mas nós estaremos vivos em algum lugar. Deus, irmão Jonatas Veloso, poderia, por favor, fechar o microfone? Por gentileza, amado irmão Jonatas Veloso. Cláudia, para aí. Acho que o senhor não percebeu que está aberto. Muito obrigada, amado. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus entregou a terra para Adão. Deus entregou autoridade e domínio para Adão, para o homem, entenda-se, para o homem. O dia que eu ouvi isto, eu fiquei muito chocada. O que foi que Adão fez com esta autoridade que ele recebeu? Pela desobediência, ele entregou na mão da serpente, na mão do maligno, até hoje. Agora eu vou fazer um paralelo. Deus entregou na mão da igreja um tesouro. O evangelho eterno. O poder para a salvação. O que é que a igreja está fazendo com esse tesouro? Ela enterrou. Ela desprezou e aceitou. O diabo deu um evangelho de mentirinha. Um evangelho gostoso, um evangelho que não tem pecado, que não tem juízo, que não tem responsabilidade, que anulou o tremendo sacrifício de Jesus e ela aceitou. Ela deu um diamante em troca de um pirulito, como uma criança que não tem nenhum entendimento. É trágico isso, meus amados. Mas saiba que isso terá um preço. E eu agradeço a Deus, porque Ele teve misericórdia de mim e de vocês, que está nos trazendo esta consciência enquanto ainda podemos nos arrepender. E entenda-se por arrependimento, não é falar alguma coisa, é uma consciência de que perdemos o alvo, desviamos do caminho e temos que voltar urgentemente e começar do zero. Agora, isto é arrependimento. É um reconhecimento muito profundo dessa verdade. Adão entregou toda a autoridade na mão do diabo e até hoje o mundo jaz
no maligno. Se você lê em 1 João capítulo 5, versículos 19 a 21, ele diz: filhinhos, sabemos que somos filhos de Deus. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, amados, a humanidade está dividida em dois grupos. Ou nós somos filhos de Deus, de verdade, obedientes, remidos, nascidos de novo, ou nós fazemos parte do outro grupo, que vai dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer: não te conheço, você não fazia parte daqueles que estavam dentro da minha autoridade, debaixo da minha autoridade. Então, neste momento, o evangelho eterno, amados, está nas mãos dos pastores, está no púlpito. E esta é a única oportunidade, o único caminho que Deus, o Criador eterno, deu para a humanidade caída e condenada ao lago de fogo eterno. A única oportunidade de ser perdoada, voltar para Ele e escapar da condenação. O Evangelho eterno deve transmitir para cada ser humano que o único Deus, o Criador, Ele é eterno. Ele não muda. Ele é santo, totalmente separado de toda corrupção, de todo pecado. Ele é luz sem nenhum pontinho de treva, ele é puríssimo. Ele é 3 vezes santo, santo. E quando se fala 3 vezes, eu vou traduzir isso em termos humanos: espírito, alma e corpo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo, santo, santo. O homem que ele criou e que vai entrar no céu deverá ser santo, puro no espírito. Santo e puro na sua alma. Santo e puro no seu corpo. Totalmente remido, apto para ser ressuscitado e glorificado. Aleluia. Amados, em Gênesis 1, 26, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Em Gênesis 3, pelo pecado, nós fomos totalmente corrompidos e perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Se você olhar as imagens do que está acontecendo com os seres humanos, eles estão se tatuando e se transformando em outros seres. Eles estão se corrompendo, se tornando animais. Eles querem ser animais. Eles estão se tornando o oposto do que Deus os criou para ser. A corrupção dos nossos dias está se levantando de uma forma e a igreja está dormindo. É hora de nós nos levantarmos. Primeiro nós temos que ser salvos. Voltarmos a esta imagem e semelhança por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o mundo está realmente mergulhando no maligno. Coisas foram abertas. O diabo está sendo adorado abertamente no Brasil. Marcha para Exu. Parada gay nesta nação. E quando você vê a marcha para Jesus, são cristãos mundanos. São cristãos pecadores. Não refletem a imagem de Deus. São artistas mundanos cantando músicas gospel. Então está tudo no mesmo lado, vocês estão me entendendo? Não refletimos o Deus que dizemos adorar, o Deus da Bíblia. Ele é santo. Ele não tolera o pecado. E entenda-se por pecado, vamos fundo nisso. Desobediência.
O céu é uma teocracia. Ou nós obedecemos, ou não fazemos parte. Obediência. Pela desobediência de um homem, todos nós fomos separados de Deus. Deus julgou os anjos quando pecaram. Deus julga o pecado. Ele não tolera o pecado. Como? Como alguém pode achar que estando em mentira, em pecado sexual, em adultério, em corrupção, como que alguém em mundanismo, como que alguém pode achar que ainda vai entrar no céu? Deus julgou os anjos quando pecaram. Deus julgou Adão e Eva, ele os separou, ele os pôs fora. Ele julgou o mundo antigo inteiro. Recentemente, nós ouvimos a pregação do profeta do Senhor, ele disse, nenhuma criança creu em Noé. E você pensa que as crianças são inocentes. Não é assim mais hoje. Uma criança de 4, 5 anos hoje decide que ela não é uma menina, ele é um menino. A semente do pecado brotou e alcançou. Gênesis 19 nos mostra que a cidade inteira cercou a casa de Ló, desde os pequenos até os mais velhos. Quando um pecado deste tipo se alastra na terra, é uma lepra contagiosa. Quando você se torna simpatizante, você já recebeu esta marca. É muito forte. O mundo antigo, Deus matou todos, somente 8 se salvaram. E a Bíblia nos diz claramente que nos dias da vinda de Jesus será como os dias de Noé. Os homens estarão em total devassidão. A igreja precisa acordar, a igreja precisa ser salva, a igreja precisa voltar ao verdadeiro evangelho que vai livrá-la de tudo isso e vai preparar um povo para Deus. Ele julgou Sodoma e Gomorra, somente 3 pessoas conseguiram sair. Amados, só isso para nós já mostra a quantidade que, se Deus olhar hoje na terra, ele vai ver pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, pelo que nós vestimos, pelo lugar aonde vamos, pelas coisas que nós assistimos, pelas coisas que nós toleramos. Ele já vê a qual reino nós pertencemos. Antes fôssemos totalmente frios, realmente ateus, adoradores do diabo, Deus diria, realmente eles não entendem. Mas o pior é que nós temos enlameado o nome de Jesus e o diabo tem zombado do Senhor por nossa causa. Porque falamos de Jesus com a nossa boca, mas negamos ele com as nossas vidas. Ah, que o Espírito Santo nos ajude. Deus julgou todo o pecado da humanidade na cruz. Todos. Deus pegou Jesus e fez cair sobre ele o castigo de todos nós, está escrito em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E as feridas que eram nossas, ele sofreu, e por estas feridas nós fomos sarados. O pecado deixa feridas, amados. Uma enfermidade do corpo físico, ela é passageira. A ciência até cura. Mas ele vai morrer. Não vai viver. Existe uma enfermidade chamada pecado, que ninguém consegue curar, a não ser um genuíno arrependimento e reconhecimento e o sangue de Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra.
O Evangelho eterno vai revelar que Deus é eterno e Ele é santo. E que sem santidade ninguém verá o Senhor. Esquece. Então, a igreja tinha que saber urgentemente o que é santidade. Se eu não vou entrar no céu, eu preciso ser santo. Então, eu preciso descobrir o que é isso. O Evangelho eterno revela que toda a humanidade está separada de Deus pelo pecado. Tem que haver esta consciência. Deus não veio para consertar o teu casamento. Deus não veio para curar a tua enfermidade do corpo. Deus não veio para te dar nada nesta terra. Ele veio te dar o que ninguém poderia te dar. Vida eterna. Perdão dos pecados. As outras coisas serão acrescentadas. A igreja, o diabo fez sutilmente ela inverter. O Senhor disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois as outras coisas, porque ele estava falando, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Tenha certeza de que você vai entrar lá, que você é um cidadão daquele reino. Depois, Deus vai cuidar de você, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da erva do campo, quanto mais de nós. Mas a igreja inverteu. Ela quer as coisas daqui de baixo. E este é o evangelho que o diabo sabe pregar muito bem e enganar a humanidade, e eles vão todos para o inferno com todos os seus pecados. E vão comparecer diante do trono do juízo de Deus em Apocalipse 20, do 11 ao 15. O grande trono branco com todos os seus pecados, e serão eternamente condenados. Este é o evangelho eterno. Todos pecaram, estão separados de Deus e já condenados ao lago de fogo. Nós temos pregado este evangelho? O evangelho eterno deve revelar para a humanidade, através da igreja, é nossa missão. Através da igreja, que Deus, presta atenção, eu nunca tinha ouvido isso. Deus, o Criador, o verdadeiro único, ele é imortal. Eterno. O reino dele é eterno. Os atributos dele são eternos. O padrão da santidade e da justiça dele são eternos e imutáveis. Agora, passo número 2. O Deus eterno criou o homem, nos criou à imagem e semelhança dele. Santos, puros, eternos. Meu Deus, o homem é eterno na sua alma. O corpo voltou ao pó pelo pecado. Mas a alma permanece eterna em algum lugar. Os mandamentos que regem o reino de Deus são eternos. Então agora, presta atenção, eu nunca ouvi isso, você precisa ouvir isso. Porque isso é chocante, é um choque na nossa alma. Quando o homem, cuja alma é eterna, transgrediu o mandamento eterno do Deus eterno, ele ofendeu o próprio Deus eterno, a majestade eterna, e transgrediu, ele cometeu uma eterna transgressão. Irmãos e irmãs que estão nesta sala, a palavra é eterno, nunca vai acabar. Essa luz queima, aquilo lá estraga, eu vou morrer, o corpo... Mas, eternidade nunca vai acabar. Nunca mais vai sair do inferno. Quem entrar lá nunca mais vai sair. Nunca mais por toda a eternidade estará vivo dentro daquele lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Nunca vai acabar, não vai ter socorro,
não vai ter misericórdia, não vai ter salvação, não vai ter descanso, não vai ter, nunca mais totalmente abandonado por Deus para sempre. A nossa responsabilidade. O que temos feito com esta verdade? Ai, meu Deus, você vai esperar morrer para descobrir isso? Bem-aventurados aqueles que o Espírito Santo ilumina para entender, porque isso está em toda a Bíblia. Se tivéssemos tempo, nós ficaríamos umas 5 horas aqui, só passando por versículos para você entender essa verdade. Mas eu sei que o Espírito Santo é poderoso para trazer à tua lembrança versículos que confirmam essa verdade. O Deus eterno, cujo mandamento é eterno, cuja glória é eterna, o reino é eterno, criou o homem eterno e deu a ele o seu mandamento eterno. Quando o homem transgrediu o mandamento eterno, ele cometeu uma ofensa eterna que precisa de uma ação eterna, porque gerou uma dívida eterna. E lembre-se que a tua dívida não é com o diabo, é com Deus. Foi ele que sofreu a ofensa. Nós devemos a dívida a ele. Ai, meu Deus. Esta ofensa, esta transgressão gerou uma condenação eterna. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eu gritava de pensar que gerações e gerações de seres humanos e de cristãos morreram sem nunca ter ouvido esta verdade. Uma ofensa eterna exige uma redenção eterna. Aleluia. Eu preciso aplaudir a Jesus. Eu preciso aplaudir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Povo desta terra. Vou repetir. Uma ofensa eterna exige uma redenção eterna. Como todos foram condenados eternamente pelo pecado de um homem, Adão, o Deus eterno, presta atenção, cada palavra, amados, é um tesouro. O Deus eterno, em sua justiça eterna, abriu uma oportunidade única, de retornarmos para Ele. Vou repetir isso, ouça. Assim como todos nós, toda a humanidade foi condenada e separada de Deus pelo pecado de um homem, Adão. 1 Coríntios 15, Hashem, maravilhosa palavra. Todos fomos condenados pelo pecado de um homem, não pelo nosso, mas nós sofremos as consequências. Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, para que não fôssemos condenados pelo pecado de outro, Ele abriu para nós uma oportunidade em Jesus Cristo de voltarmos ao lugar da queda e escolhermos o que Adão não escolheu. A árvore da vida, Jesus Cristo, a santidade. Infelizmente, a igreja praticamente inteira, por ignorância, escolheu a árvore do conhecimento. Está pregando um evangelho totalmente diferente. A única oportunidade
de retorno pelo sacrifício eterno do Filho eterno, que derramou o seu sangue eterno. Que a palavra eterno fique gravada no seu coração. Ou é salvação eterna, ou é condenação eterna. O evangelho eterno deve alertar toda a humanidade de que, depois desta vida, há um lago de fogo eterno, esperando cada homem cuja alma é eterna, cada ser humano que rejeitou a salvação de Deus em Jesus Cristo. Então, se uma ovelha foi parar lá, por minha causa, porque eu não entendi e falei para ela que Jesus não se importa com o pecado dela, Jesus não se importa se ela casou 10 vezes, agora quer casar a 11ª, se você está dormindo com seu namorado, se você quer ser gay, se você deu uma mentirinha. Jesus não se importa se você está lá rindo dos deboches na TV, se você está lá olhando o pecado sexual nas suas TVs, nas suas revistas, se você está contando piada suja, rindo de piada suja, falando palavrão, rebolando, usando roupas sensuais que fazem os homens cobiçarem, pecarem no coração e eles são condenados e você mais ainda. Eles falam, tudo bem, não tem importância, você está pagando o seu dízimo, você está vindo na igreja, você está isso e aquilo, tudo bem. Cada um que a gente desviou para lá, nós temos que nos arrepender hoje e prometer para Deus que nós vamos voltar para o caminho. Todos nós que estamos aqui fomos tirados do mesmo lugar. Ninguém é melhor. Eu sou a primeira. A condenação é eterna. A punição é eterna. O terror é eterno. Apocalipse 14. O fogo é eterno. Nunca apaga. Os vermes que vão estar nos corpos dos que estiverem lá é eterno, são eternos, nunca morrem. Mateus 25, 41, Mateus 25, 26. A fumaça do tormento destas pessoas é eterno. A escuridão é eterna. O abandono é eterno. Amados, o pecado é uma coisa aterrorizante. O pecado matou o primeiro homem, matou a terra, toda a criação, tudo morreu. Os filhos de Deus que são ressuscitados em Jesus, eles devem ter horror do pecado. Eles devem ter horror da desobediência. O pecado é extremamente mortal. Destruiu os anjos. Destruiu o primeiro homem, a primeira mulher. Destruiu toda a criação. Trouxe morte eterna. Nunca vai sair de lá. Nunca, nunca, nunca. A nossa responsabilidade é inacreditável. Ai, meu Deus. Destruiu em nós, agora o mais grave, destruiu em nós a natureza santa de Deus e nos fez a imagem do diabo. Amados, seres humanos estão se tornando coisas inacreditáveis, se tornando seres totalmente corrompidos. Eles querem ser animais. O ser humano, eles estão se revelando à imagem do diabo. E todo mundo está começando a achar bonitinho. Seres humanos pensando que são animais. Isto está acontecendo em São Paulo. Marcha para
Exu. Olha o que está escrito aqui, amados. Aleluia, aleluia. Deus é único. Deus é amor. Tem aqui uma cruz. Na marcha para Exu. Isto é culpa nossa. A igreja não está revelando que este Deus que nós servimos, ele é santo. Olha a mistura, alguém lá naquela marcha para o diabo, com uma cruz. Isso aconteceu na rua de São Paulo. E todo mundo aplaudiu. Está chegando a hora, se prostrando diante de um bode, em plena Avenida Paulista, milhares de pessoas. Esta teologia, olha isto, Brasil foi escolhido. O Brasil foi escolhido por Deus, mas se a igreja se levantar e se arrepender, e não tiver nada a ver com o diabo. Ai, meu Deus, o pecado nos transformou à imagem do diabo, amados, e esta semente está brotando agora. Qual é a imagem que você vai manifestar de agora em diante? Senão nós todos vamos ser agarrados, vamos ser arrastados. O evangelho eterno da cruz e do sangue é o poder de Deus para reverter esta destruição eterna. É o poder de Deus para trazer perdão, novo nascimento, santidade, justiça, ressurreição e imortalidade. Aleluia! Na cruz, Deus julgou e castigou todo o pecado, e todos os que receberem esta morte substitutiva, ele pagou pelo meu pecado, ele morreu por mim, vai receber vida eterna, vai nascer de novo. E agora tem que se separar do pecado, do mundo, da carne, do diabo. É aterrorizante. Vai ser algo inacreditável alguém rejeitar este evangelho. E principalmente a igreja, se ela ousar permanecer em outro evangelho. Deus, quem rejeitar este sacrifício, lembre-se que Jesus, para ele beber o cálice que era nosso, ele suou sangue. E ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Se ele mesmo tremeu de ver o que espera o homem que não tiver os seus pecados perdoados, que dirá a nós? Vão beber o cálice da ira de Deus sem mistura. Apocalipse 14. Com este terror eterno que espera todo ser humano depois desta vida, com uma redenção tão tremenda que o Deus eterno ofereceu gratuitamente para toda a humanidade. O que os pastores, o que nós estamos pregando no púlpito? É outra coisa? O que nós estamos vivendo na nossa vida? Eles desprezaram o evangelho eterno, o sacrifício eterno que o Filho eterno fez para dar vida eterna para o homem que tem uma condenação eterna irreversível. E a multidão das almas eternas que deveriam ser conduzidas para Deus, para o Deus eterno, estão sendo conduzidas para onde? O evangelho da prosperidade. Para o eterno lago de fogo. E estão sendo conduzidos para o inferno eterno com todos os seus pecados não arrependidos e não perdoados. Ai, meu Deus. O castigo do pastor, que deveria conduzir as almas para Deus e não está conduzindo, é um castigo eterno inacreditável. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade sem fim. Presta atenção nisso. A cada segundo,
Cada um que desviou as almas para o inferno vai saber eternamente, a cada segundo, que traiu a confiança de Deus por coisas que nunca existiram nem jamais existirão, que ficaram para trás. Vai saber que você foi enganado pelo diabo. Milhares estão lá por sua culpa. Deus foi zombado pelo diabo por sua culpa. Milhares estão se tornando homossexuais e sendo condenados por nossa culpa. O evangelho eterno tem que ser pregado com urgência. Veja o que está se levantando na terra. E milhares estão seguindo. Para tudo agora. Nós temos que parar tudo agora, nos arrependermos e voltar ao lugar da queda. E voltarmos a pregar o verdadeiro evangelho. Deus veio na terra, se para destruir Sodoma e Gomorra, Deus desceu aqui, quanto mais para destruir a terra inteira na tribulação. O Senhor está visitando esta terra. E Ele está observando como Ele fez nos dias de Ló. E Ele está vendo quem está ouvindo, quem está temendo, quem está tremendo, quem está se arrependendo, quem está se santificando. Isso é muito amor de nós por hoje, amados. Neste dia de hoje, é o amor de nós. Uma separação está acontecendo. Os que conhecem a voz do pastor, do seu pastor, de Jesus, estão vendo que está tudo horrível neste mundo. Chegou a hora da gente grudar em Deus para escaparmos. Uma separação está acontecendo, uma trombeta, um grande alarme está soando. Tem alguém ouvindo? O Espírito Santo está clamando. Deus vai preparar uma igreja gloriosa, uma igreja perfeita e santa, sem mácula e sem ruga. A porta do céu está aberta. A porta da graça ainda não fechou. O poder de Deus para transformar o homem está presente agora. Agora é a nossa hora. Para nós odiarmos o pecado e amarmos a santidade e a pureza de Deus em Cristo. O sacrifício foi eterno, foi imenso, para pagar uma transgressão eterna, que gerou uma condenação eterna e irreversível. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sem o Espírito Santo, não há convicção de pecado. Sem convicção de pecado, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há sangue de Jesus, nem perdão de pecados. Nos dias de Noé, somente 8. O resto, ninguém se arrependeu. Nos dias de Ló, somente 3 saíram. O resto pereceu. Assim será também na vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé. O Evangelho Eterno anuncia que há um grande êxodo, um grande resgate, uma grande ressurreição, que é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, Apocalipse 20, versículo 6, Daniel 12, 2. E muitas outras referências. O Evangelho Eterno anuncia que há uma tribulação, uma angústia como nunca houve igual e nunca mais haverá, esperando esta humanidade deste tempo, que rejeitar a última chamada para as bodas do Cordeiro de Deus. Rejeitar a verdade que pode salvá-los e amar o Evangelho da prosperidade, amar este mundo, amar a sua própria carne, amar o pecado. Estará amando o diabo. Quando Deus virá julgar toda a humanidade que rejeitou a sua inacreditável e imerecida, e sofrida, e esmagadora redenção, sacrifício. Mas eles rejeitaram e escolheram o mundo, o diabo, a carne, o pecado.
escolheram ser gays. Por quê? Porque não creem. Nosso amado pastor Hamilton, ele disse assim, que se alguém entrasse no inferno por 1 minuto, iria crer, iria voltar e pregar o evangelho eterno. Que nós não tenhamos que entrar lá. A ira de Deus virá sobre a terra e será eterna, sobre todos os que rejeitaram a verdade que poderia salvá-los. A herança dos pecadores não arrependidos, que rejeitaram o verdadeiro evangelho da salvação, será o lago de fogo. Mas a herança daqueles que receberem a Jesus será a vida eterna com Deus. Amados e preciosos, terminei de expor a minha causa. Foi rápido, porque não temos muito tempo. Eu agradeço a oportunidade e eu espero, em nome de Jesus, que todos tenhamos entendido o que significa Evangelho Eterno. E que todos hoje possamos retornar para o verdadeiro Evangelho de Jesus. Amado pastor Hamilton, eu agradeço humildemente e devolvo a palavra para o senhor. Amém. Muito obrigado, Bispa Ciane Toledo, por esta palavra que é de grande importância para a vida da igreja no Brasil e no mundo. Prezados e irmãos e reverendos, pastores, missionários, evangelistas de todo o Brasil, nós temos agora diante do Senhor que responder a este chamamento. Nós temos uma grande missão e uma grande responsabilidade que pesa sobre as mãos da igreja. Nós não podemos terceirizar esta missão, nós não podemos nos omitir dela, porque seremos responsabilizados. Não é missão dos anjos evangelizar, é missão da igreja. Então, cabe a nós agora entendermos a urgência e nos comprometermos. Agora é a hora do comprometimento com o reino. Agora é a hora de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, que já era para ser isso há muito tempo. Mas agora é a última oportunidade que Deus está nos dando de nós podermos verdadeiramente estabelecer a agenda do céu, a agenda de Deus para a terra como nossa prioridade. Como prioridade. E cabe a cada um de nós nos responsabilizar, nos comprometer e nos envolver numa grande ação de mobilização nacional, de evangelização do Brasil. Cada organização, as instituições que trabalham com os imigrantes no Brasil. O Brasil é um grande celeiro de estrangeiros, de imigrantes. Vêm pessoas de toda a parte do mundo para o Brasil. E nós precisamos aproveitar esta oportunidade para evangelizá-los, para que eles possam também fazer chegar este evangelho eterno às vossas nações. Então, os líderes representantes aqui das organizações missionárias ou de igrejas que trabalham com os imigrantes precisam intensificar suas ações de evangelização com os imigrantes. Todos eles, sem exceção. As organizações que trabalham com a parte social, com resgate de pessoas que encontram-se em situações de risco social, quer sejam da criança ao idoso, precisam intensificar, além das suas ações de assistência social, a maior ação social que estas organizações podem fazer é garantir não um plano habitacional aqui na Terra, mas um plano habitacional celestial. Agora é a hora das organizações mostrarem, as organizações cristãs, mostrarem a teologia bíblica correta, que é fazer com que o evangelho eterno transforme o homem por inteiro, santificando corpo, alma
e espírito. É uma restauração de dentro para fora. As instituições que trabalham, as organizações que trabalham com a intercessão, Ministério de Intercessão, nós precisamos direcionar as nossas intercessões em prol da evangelização da nação brasileira. Precisamos levantar muitos grupos de intercessão, muitas intercessoras e intercessores que intercedam por toda essa ação de mobilização nacional. Todo este projeto e todo este programa nacional de evangelização precisa ser regado com muita intercessão, porque nós estamos em uma batalha espiritual. E todos que têm este entendimento sabem do que eu estou falando. Nós estamos falando de nível de batalha com principados. Não é aquele demônio de solo que a gente está acostumado a dizer rapidamente o demônio sai da vida daquela pessoa. Não, são principados. É um outro nível de batalha espiritual. A nação brasileira, ela precisa ser evangelizada. E isso é uma ameaça ao inferno. O inferno se levanta contra as nossas vidas. Por isso nós precisamos de intercessão. As igrejas precisam levantar uma intercessão pela nação brasileira. É uma oração de batalha espiritual. É uma oração de arrependimento dos pecados. É uma oração onde nós vamos estar na condição exata para que o Espírito Santo possa nos usar para aquilo que ele quer fazer. Temos as comunidades terapêuticas, que fazem um trabalho de resgate de pessoas com dependência química. Nós precisamos levantar este exército de comunidades terapêuticas para saírem também visitando e fazendo ações de evangelização, ações de mobilização para resgatar muitos dependentes químicos que estão na nossa nação brasileira e que precisam ser resgatados. Nação brasileira, uma boa parte da nossa juventude está envolvida com a dependência química e nós precisamos libertá-los desta realidade. A igreja precisa também entender que neste tempo muitas calamidades ocorrerão, como já estão acontecendo em todo o planeta. E nós precisamos das capelanias, as capelanias, a Unipas, Cristopol e todas as outras capelanias existentes no Brasil precisam ser arregimentadas. Nós precisamos levantar um grande exército de capelães sendo treinados para lidar com calamidades, situações de apoio, de ajuda humanitária, porém eles estarão também sendo capacitados com treinamento do Evangelho Eterno, porque quando eles estiverem resgatando pessoas vítimas de terremoto, pessoas vítimas de tantas outras coisas que nós sabemos que vai acontecer, essas pessoas talvez tenham poucos segundos ou minutos para partirem para a eternidade. E a participação deste capelão nesse momento do resgate pode ser fundamental para que estas vidas partam para a eternidade celestial. Por isso é muito importante nós entendermos o que está por vir, para que nós estejamos estrategicamente no lugar certo, na hora certa. Assim como Jesus estava com aqueles 2 ladrões na cruz, onde minutos antes de partir, ele teve um encontro com Jesus, e dali ele inaugurou o paraíso. Então nós precisamos mobilizar, fazermos um trabalho de mutirão em cada cidade, em cada bairro. Os pastores e líderes precisam contactar com pastores e líderes de outras igrejas, até de outras denominações, do seu bairro, para fazerem ações coletivas. As igrejas, nós temos que sair para a rua, ir a visitar os lares, os nossos familiares, usar as redes sociais na evangelização, usando o Instagram, usando o Facebook, usando o WhatsApp. Temos que usar todos os recursos possíveis
Pretendemos estimular um programa nacional, Esperança Brasil, um programa de televisão com a finalidade de levarmos o Evangelho eterno às pessoas através da televisão. Pretendemos também criar podcast com a finalidade também de levar o conteúdo do Evangelho eterno. Iremos realizar ações em diversos polos da nação brasileira, desde comunidades indígenas até a estação de metrô. Todos os meios possíveis. Temos que levantar um grande exército. Todos aqueles que entenderem e que entenderam hoje a urgência da pregação do Evangelho eterno. Precisamos do seu comprometimento. Precisamos de que você entenda a urgência disso. Quando os discípulos estavam com Jesus, aquela mulher samaritana foi alcançada e ela foi até a cidade e trouxe um grupo de pessoas da cidade para conhecer Jesus. Jesus falou para os discípulos: ergam os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Amada igreja brasileira, os campos estão brancos para a ceifa. O problema na obra da evangelização não é falta de vidas para serem alcançadas, é falta de obreiros comprometidos que possam priorizar o reino. E nós precisamos comprometer-nos com o Senhor. Quero agradecer a participação de cada um de vocês, porque neste momento, quem é de Deus sabe que é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo a igreja brasileira numa ação coletiva de evangelização de nossa nação. Cada um de vocês precisa, dentro da sua organização, de sua denominação, de sua igreja, de seu projeto, poder levar esta mensagem. Nós não temos nenhuma pretensão de colocar nas ações que cada um vai fazer logomarca da nossa organização, Congresso Internacional de Missões. Não temos pretensão nenhuma de fazer qualquer publicidade que vocês exerçam. O que nós queremos é unidade somente. É cada um fazendo o que já faz, aprimorando, buscando esta ação coletiva para que possamos varrer de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, com o Evangelho eterno. Nós vamos oferecer uma data, vamos anunciar daqui a pouco uma data para iniciarmos um treinamento do Evangelho eterno. Um treinamento de evangelização com a mensagem do Evangelho eterno. Nós pretendemos uniformizar a mensagem do Evangelho eterno de norte a sul do Brasil. Nós não podemos cometer o erro de levantarmos um grande exército de mobilização nacional e a mensagem que for pregada não é a mesma mensagem do Evangelho eterno. Nós estaríamos, desta maneira, cometendo um grande erro. Nós não podemos cometer este erro. Nós precisamos evangelizar a nação brasileira com o verdadeiro Evangelho. É o único e poderoso Evangelho que pode verdadeiramente salvar e garantir a eternidade para as vidas. Então, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, ele será responsável pela ministração deste treinamento. É um ministério que está comprometido com esta causa. E eles vão estar ministrando esse treinamento dentro das datas, serão treinamentos online, fazendo com que todos nós, no Brasil todo, possamos participar. Precisamos, então, ter um canal de comunicação oficial nacional. Nós já estamos no Facebook com o nome Proclamação do Evangelho Eterno para todo o Brasil, Proclamação do Evangelho Eterno para todo o Brasil. Esse é o Facebook, é um canal oficial onde nós vamos estar publicando as agendas e todas as ações que vão ser feitas no Brasil. Vamos desenvolver um aplicativo. Esperamos que este aplicativo possa também nos auxiliar como canal oficial. Enquanto este aplicativo não for anunciado, no Facebook, neste nome, Proclamação do Evangelho Eterno para todo o Brasil,
será o canal de comunicação. Neste mês de setembro, no mês de outubro, novembro e dezembro, estes setembro, outubro, novembro e dezembro, são 4 meses, nós temos a meta para alcançar 1 milhão de vidas para Jesus. 1 milhão de vidas é o nosso desafio. Então nós precisamos começar logo. Nós precisamos começar urgentemente. Precisamos preparar nossas igrejas e priorizar a evangelização da nação brasileira. Paralelo a isso, estaremos realizando também Dia Nacional de Arrependimento nos estados da Federação Brasileira. Nós vamos também informar para vocês as datas do calendário que estarão sendo feitas. A exemplo, nós iremos fazer no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, em breve. Faremos também no Rio Grande do Sul, em breve. E vamos publicar para que vocês possam também convidar líderes que estão nestes estados ou próximos para participarem, porque serão seminários, conferências presenciais. E também será veiculado virtualmente para que possamos acompanhar. Dia de arrependimento. E o treinamento de evangelização, nós iremos, então, comunicar daqui a pouco esta data, e nós vamos estar, então, recebendo de cada organização a sua agenda, a sua programação, o que você pretende fazer. Desde a área musical, músicos cristãos que poderão fazer ações musicais com a finalidade de evangelizar. A parte do teatro, cinema, na área de evangelismo pessoal, a evangelização precisa ocorrer de uma forma intensa, usando todos os veículos possíveis e alcançando o máximo de pessoas. É a última ação que a igreja brasileira poderá fazer com a finalidade de resgatar milhares de pessoas para garantir a eternidade dessas pessoas. Portanto, nós precisamos entender que isso não é um evento, que isso não é uma programação de oba-oba. É o próprio Deus que está nos chamando. Está nos chamando para uma responsabilidade. É a última ação e é o maior ato de expressão de amor que eu e você e a igreja pode demonstrar para com a humanidade. Nada além disso poderá mudar o destino eterno da nossa nação e do nosso povo. Quero passar a palavra ao bispo João Rafael, para que ele possa também tecer alguns comentários e anunciar a data do treinamento, que vai ser a primeira data de treinamento de evangelismo, do Evangelho Eterno. Aleluia, amados, santos e preciosos, pastores, líderes, povo abençoado de Deus, escolhido para esta hora. Eu cumprimento a todos em nome de Jesus. Dou graças a Deus por este tempo em que Deus está levantando um povo na nação brasileira preocupado com aquilo que realmente devemos nos preocupar. A agenda de Deus, ela é muito clara, principalmente para este tempo, chegando no fim dos tempos, prestes a dar início à grande tribulação e grande tribulação, na última era da era dos gentios, no último tempo para os gentios. Nós sabemos que a última chamada, ela é muito especial e, de fato, para nós conseguirmos, de fato, ganhar as almas para Jesus, nós devemos trazer a eles o Evangelho Eterno. Como o próprio nome diz, eterno, Evangelho Eterno, é um Evangelho que lida com a eternidade das almas. Um Evangelho em que verdadeiramente vai conduzir as almas à eternidade com Cristo. Não um Evangelho terreno, focado nesta terra, ou em bens, ou em conquistas, ser, ter e poder. Mas sim um Evangelho que de fato vai preparar uma igreja santa para Jesus. Nós teremos no dia 21 de setembro,
21 agora, um grande treinamento. Nós não chamamos bem de treinamento, amados. É uma conferência, na verdade, que vai realmente preparar a todos nós que iremos evangelizar. Vai fazer muito sentido o conteúdo que vai ser ministrado. Nós nem chamamos que é uma conferência, na verdade é um alerta gravíssimo para a igreja, e a forma como que nós cristãos vamos receber é muito mais forte do que para o não cristão. E, obviamente, nós vamos saber que linha lidar neste grande evangelismo nacional. O que realmente anunciar neste grande evangelismo nacional que vai atrair milhares de almas para o Senhor Jesus. Nós já temos uma profecia muito poderosa a respeito de 10 milhões de almas que serão ganhas para o Senhor Jesus no Brasil. Nós já entendemos que o conteúdo que vai ser ministrado, ele vai ser comentado agora, no dia 21 de setembro. Por favor, traga toda a liderança que você conhece, líderes importantes, evangelistas, pastores, pois o conteúdo deste dia 21 vai ser extremamente impactante e sério. Tenho certeza que vai levantar aqui, neste lugar no Brasil, um grandioso exército de evangelismo que com certeza vai povoar os céus. Então eu quero trazer aqui, diante das palavras que foram ditas hoje aqui pela Bispa Luciane, o tempo que nós estamos vivendo, o período em que a igreja está, nós temos que fazer algo. A igreja verdadeira de Cristo tem que se levantar. Nós não podemos entregar agora a nação a Satanás e às trevas. Não podemos entregar. São milhares de almas indo para o inferno e a responsabilidade é nossa, não é de outra. A responsabilidade sempre foi do povo de Deus. Deus traz juízo para uma nação ou bênção, dependendo da reação do povo de Deus. Como a própria palavra do Senhor diz em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, é tudo condicional ao que o povo de Deus vai fazer ou agir. Nós temos em nossas mãos a ferramenta mais poderosa do universo, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho Eterno. O que nós conhecemos e o que nós sabemos pode definir o povoamento do céu ou do inferno. Quem está no mundo não conhece essa verdade. Nós precisamos agora começar uma ação séria de evangelismo para alcançar esta nação, para que não ocorra muito daquilo que a Bispa Luciane comentou aqui, o que nós temos visto, milhares de pessoas adorando Lúcifer, fazendo passeatas para entidades malignas, zombando do nosso Senhor Jesus. Por que fazem isso? Porque não conhecem. Porque não chegou a eles a verdade. Mas agora cabe a nós conduzir esta verdade à nação brasileira e preparar a nação da forma correta. Não do evangelho que a pessoa não olhe para Jesus. Nada de um evangelho que faz com que a pessoa se sinta melhor aqui nesta terra. Não. Nós precisamos agora trazer a consciência de que é chegado o tempo da preparação para a eternidade. Não estamos mais brincando de sermos cristãos. Nós agora vamos nos posicionar como devemos nos posicionar, em sermos sérios em Cristo Jesus e, de fato, agora, obedecemos o maior chamado de todos os tempos, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que foi ordenado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos agora fazer a ação mais importante, que é o ID de Deus, o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, mas com o conteúdo correto. Não um Jesus que vai curar somente, que vai tratar, vai cuidar do seu casamento, vai te prosperar. Não, este não é o verdadeiro. O verdadeiro Jesus nos conduz à cruz, à santificação, ao arrependimento dos pecados e à santidade. Nós precisamos agora, de fato, nos alinhar como nação, voltar ao Evangelho Eterno. Não é algo novo, amados. Nós temos que voltar a algo primitivo, ao antigo, puro e simples Evangelho da cruz e do sangue de Jesus. E eu tenho certeza que a partir do dia 21, todos que ouvirão o que vai ser ministrado aqui sairão totalmente impactados, totalmente impactados. Eu falo por experiência própria, o conteúdo ao qual será ministrado
Eu mesmo fiquei 4 meses impactado com o conteúdo, compreendendo o tempo que nós estamos vivendo. É muito sério o que vai ser revelado aqui para todos. Por favor, traga a sua liderança, traga caderno e caneta, anote tudo, pois tenho certeza absoluta que vai ajudar muito no evangelismo em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer instância, para qualquer tipo de pessoa. O que você vai aprender aqui no dia 21 vai te ajudar e muito a evangelizar de fato e preparar alguém para a eternidade com Cristo. Vai ajudar como nunca antes ajudou. Eu falo por experiência própria, todos nós que recebemos este conteúdo fomos totalmente impactados e muito, muito, muito instruídos pelo Espírito Santo para que possamos ter êxito nesta grande evangelização global. Então, eu quero convidar a todos, a dia 21, traga todos que você puder. Às 19 horas, no dia 21, é um sábado, vamos estar prontos aqui para treinar todos. Será algo muito impactante. Tenho certeza absoluta que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Não só ao teu coração, mas a tua família vai ser alcançada, o teu bairro pode ser alcançado, a tua igreja. É terrível falar a tua igreja, porque há muitos cristãos dentro da igreja que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não vivem o Senhor. É triste, mas é uma realidade, mas nós precisamos começar a mudar isso. Alguém tem que começar a fazer o certo. Alguém tem que ser a referência para o restante de toda esta nação tão abençoada por Deus. Deus nos deu uma nação abençoada, amados. O nosso povo tem um coração sincero, ama o Senhor de verdade. São muito sinceros de coração. Muitos estão apenas mal instruídos, ou sendo enganados, mas a partir do momento que o Espírito Santo os convence, tudo muda. E nós conhecemos e temos total convicção que é somente através do Espírito Santo de Deus que alguém pode ser convencido. Somente pelo Espírito Santo. Então nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo neste evento tão importante na nação brasileira. Muito obrigado, precioso pastor Hamilton, por essa oportunidade. Muito obrigado a todos que estão aqui. Por favor, eu enfatizo isso. Traga todos no dia 21. Você vai receber o link desta ministração. Ela é muito séria e é um treinamento muito poderoso para quem quer evangelizar. Ali tem conteúdo para muitos anos de evangelismo. Então, por favor, estejam presentes. É uma convocação solene à Igreja de Cristo neste dia 21. É um passo muito importante para a preparação da igreja para este grandioso evangelismo. Amém? Muito obrigado, pastor Hamilton, em nome de Jesus, por esta. Obrigado, bispo. Então, nós vamos estar comunicando e publicitando esta data, esse chamamento, essa convocação da Santa Assembleia para o dia 21 de setembro, às 19 horas, pelo Google Meet. Vamos encaminhar. Esta reunião de hoje, ela também foi gravada. Nós vamos compartilhar para que vocês possam também tornar conhecedores aqueles que não puderam participar neste momento. Porém, no dia 21, nós estaremos todos participando desta conferência, que ela vai nos preparar para a realização efetiva da evangelização da nossa nação. Todos os representantes, pastores e líderes que aqui estão neste encontro, por gentileza, eu peço que vocês anotem o número que nós vamos utilizar como central para contato e maiores informações de como participar, de como a sua organização poderá se envolver nesta ação. O código 11, que é de São Paulo, número 9-8127-2702. Código 11, número 9-8127-2702. Este é o número do WhatsApp, que vai ser oficial para podermos mantê-los informados. Podem solicitar informações, conteúdos. Repetindo, neste momento, o Facebook
Proclamação do Evangelho Eterno para todo o Brasil, é o Facebook oficial, para podermos ali estar informando todos os participantes das ações. Nós vamos publicar uma agenda nacional de ações que estarão sendo desenvolvidas e realizadas pelas vossas organizações, para que todos estejam sabendo do que está sendo feito, em que local, em que cidade, em que bairro, né, em que data, para que você também possa apoiar, possa divulgar e possa estar comprometido naquela ação. Nós agradecemos a presença de toda a liderança neste momento. Estaremos orando agora para finalizar esta reunião, e qualquer informação adicional, aqueles que chegaram posteriormente, nós estamos diante do maior desafio da Igreja brasileira. Nós temos 4 meses para alcançar 1 milhão de vidas para Jesus na nação brasileira. E nós estamos fazendo uma convocação para que toda a Igreja brasileira se comprometa e se envolva nesta ação de evangelização. Cada organização vai continuar fazendo o que já faz. Nós queremos apenas que todos estejamos unidos no mesmo propósito de alcançar a nossa nação brasileira. Você vai fazer a sua cruzada evangelística, você vai poder fazer conferências, evangelismo, né, de porta em porta, adotando estações de metrô para evangelizar, usando diversas programações e estratégias presenciais ou online, com a finalidade de evangelizar com o Evangelho Eterno a nação brasileira. Esta é a nossa estratégia. Nós estamos assumindo este compromisso diante de Deus, que nós iremos nos empenhar para ganhar o máximo de vidas para Jesus antes do arrebatamento da igreja. Esse é o nosso compromisso. Quero contar com o apoio, as orações e a participação. E tudo que você tiver de sugestão, de querer se envolver, seja qual for a cidade ou estado que você esteja, será muito bem-vindo. O que nós queremos preservar em toda ação evangelística que será feita é o conteúdo da mensagem, que precisa ser prioritariamente o Evangelho Eterno. Por isso, da importância deste seminário, desta conferência do dia 21 de setembro, porque este conteúdo precisa chegar ao ouvido e ao coração de cada brasileiro, de cada pessoa que habita esta nação. Este é o nosso compromisso maior. Amém, queridos? Então, vamos orar neste momento. Bispo João Rafael, por gentileza, faça esta oração final. Aleluia, amém. Amados, a última mensagem que foi postada aqui na mensagem é o número correto, tá? O primeiro postado não está correto, mas este é o número e também o perfil oficial do Facebook, amém? Santo e precioso Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, te damos graças por este momento, te damos graças, Pai, por esta reunião tão importante, por este povo que o Senhor Deus está levantando na nação brasileira para proclamar o teu evangelho. Te damos graças por esta reunião solene, Senhor, e que teu Espírito Santo conduza a cada um em excelência para te servir e te adorar. Deus Todo-Poderoso, capacita, Senhor Deus, todo este grupo que aqui se encontra e todos os outros que virão, Senhor, para te servir. Ajuda-nos, Pai, que cada passo dado por cada membro deste maravilhoso exército que está se levantando seja totalmente dirigido pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, somos totalmente dependentes de ti e entregamos, Pai, nas mãos do teu doce Espírito Santo a direção desta grande proclamação. Que todos sejam guiados pelo teu Espírito, que haja, Senhor, um mover sobrenatural sobre a nação brasileira e que a nação inteira ouça o Evangelho Eterno. Senhor Deus, capacita-nos, Senhor Deus, e lava toda esta equipe com o teu precioso sangue.
Conduza-nos, Pai, com excelência. Abençoe cada líder, sacerdote, pastor, evangelista, cada mestre, cada pessoa envolvida, Senhor Deus, neste grande projeto. Desde já, guarda a cada um e sua casa. Traga, Senhor Deus, toda a provisão necessária para esta grande empreitada. Senhor, por amor ao teu nome é que te pedimos e desde já te agradecemos por tão precioso tempo que o Senhor nos concedeu aqui para preparar este grande evangelismo nacional. No nome santo de Jesus, todos nós declaramos amém. Graças a Deus. Vamos dar a bênção apostólica neste momento, amados, para podermos receber esta finalização deste encontro. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados, a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Shalom, shalom, amado. Muito obrigado, pastor. Deus, Obrigado, pastora. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Muito bom. Obrigado a todos. Shalom. Shalom. Chamado. Shalom. Shalom. Sabat shalom. Aleluia.